Confiar em Deus sempre é a melhor decisão. Confia no Senhor, os olhos de Deus estão sobre os bons e maus. Ele vê tudo. Deus está procurando pessoas fiéis a Ele. Vamos ver uma história de um homem, um rei que perdeu a oportunidade de ver o milagre, o sobrenatural de Deus em sua vida e reino por não confiar em Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Os olhos do Senhor percorrem o mundo todo procurando pessoas leais, pessoas sinceras, pessoas fiéis, que possuem um coração íntegro no Senhor. A história nos conta que irmãos judeus lutavam contra si, 10 tribos do reino do norte contra 2 do reino do sul. O rei Asa podia confiar em Deus, mas não fez. Rei Asa não foi fiel ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 1 a 3, conta um pouquinho dessa história. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Asa não tinha culpa nesse momento. Ele tinha que tomar uma decisão de socorrer a Deus, pedir ajuda a Deus. Mas tomou a decisão por conta própria, em fazer alianças com ímpios, com o rei da Síria, pedindo ajuda ao ímpio, confiando em homem, então ele se deu mal. E ainda pegou os utensílios do templo de Deus para negociar, fazer alianças com homens. Deus mandou o profeta Hanani, naquela época chamado de vidente, pois revelavam por parte de Deus algo do futuro, para repreender o rei Asa, dizendo: Você agiu loucamente, eu podia te salvar, te livrar, você recolheu o que era sagrado do templo e entregou ao ímpio. Foi buscar aliança ao ímpio, você resolveu por si próprio em fazer alianças com homens. E ainda mais com ímpios que não temem a Deus, que não temem a mim. Assim, o profeta foi usado por Deus. Vemos nos versículos 7 a 9 que diz: Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. O que Deus quis falar aí ao rei Asa é que uma vez ele já tinha enfrentado um ataque dos etíopes e dos líbios, que eram um exército poderoso, e mesmo assim o rei Asa, sabendo da grandeza do inimigo, não recorreu a outros homens, mas pediu ajuda a Deus, e Deus deu a vitória a ele nessa situação. Mas dessa vez o rei Asa, sabendo que já tinha passado por uma intervenção divina, que Deus era forte para lhe dar a vitória, dessa vez ele quis fazer por conta própria e não recorrer a Deus. Foi a pior decisão que ele fez, pois a sua ação de falta de consultar e recorrer a Deus, ele provocou guerras naturais para ele. Guerras provocadas por desobediência, por não querer pedir socorro a Deus. O rei Asa provocou guerras naturais para ele e para sua nação toda, e o pior, ele ainda repreendeu o profeta, castigando o profeta em um tronco, daí que sua consequência foi ainda pior, pois ele ficou doente até morrer. Temos que aprender com essa história que sempre é melhor recorrer a Deus. Ele nos dará as estratégias certas. Ele levantará um exército para guerrear
as nossas guerras divinas. As guerras que Ele coloca na nossa frente, guerras que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas, são guerras inevitáveis. Todos nós passamos por lutas divinas, lutas que não fazemos nada para provocá-las, mas temos que enfrentá-las. São as aflições da vida. Como no começo do versículo 1, no texto, não diz que Asa provocou o ataque do rei de Israel contra a nação dele. Então, se era algo que ele não provocou, que não tinha culpa, então Deus resolveria para ele. Pois está escrito no versículo 9 que, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus estava vendo tudo, Deus ia fortalecer o rei Asa e lhe dar a vitória, pois essa guerra não tinha sido provocada pelo rei Asa, mas apareceu diante dele esse ataque sem que ele a provocasse. Quando na nossa caminhada passamos por guerras divinas que Deus permite passarmos, são essas guerras. Deus mesmo cuida da vitória, se nós permitirmos Deus agir, se recorrermos a Ele. Não existe luta divina que não te promova. Entenda, as lutas divinas são aquelas que nós não a procuramos, não fazemos nada para elas acontecerem. São lutas que Deus permite em nossas vidas, sem termos culpa por isso. São as lutas inevitáveis. Vou dar alguns exemplos. Os discípulos estavam no barco e a tempestade aconteceu. No caso de Jacó, estava na caminhada, indo ao encontro de seu irmão, e o anjo apareceu na frente dele e ele teve que lutar. E nos tempos de hoje, você está sendo fiel a Deus e acontece uma enfermidade, uma perda, uma luta financeira, uma luta no casamento que você não procurou, uma traição de alguém, uma luta inevitável que você terá que enfrentar sem mesmo ter feito nada. São aflições inevitáveis, mas todas essas lutas divinas acontecem para te promover, para te levar para o próximo nível. Luta divina é aquela luta que te fortalece, que te purifica, arranca o pecado quando você socorre a Deus. São lutas que vão te amadurecer, vão fazer você crescer, são propósitos que Deus permite você passar. As lutas que são permitidas por Deus, essas lutas são inevitáveis, mas se você socorrer a Deus e deixar Ele agir, depois delas está a sua prosperidade, maturidade, aceleramento do seu propósito, seu destino na terra, sua vitória e sua conquista. Deus vai permitir você passar para te levar mais longe, para você criar resistência e resiliência. As lutas divinas são a preparação para você cumprir com o seu chamado. Aprendi com o pastor Tiago Brunet 3 fatos importantes sobre as lutas divinas. Primeiro, elas vêm antes da sua promoção, são um prenúncio para a promoção. Como a história de Jacó, que estava indo em encontro do seu irmão Esaú. Um anjo apareceu em sua frente e ele teve que lutar e teve seu nome mudado para Israel. Segundo, elas revelam o máximo do seu potencial e fé. Davi cuidava de ovelhas, as pessoas só sabem que você é capaz quando você vence as suas lutas. Davi era um pastor de ovelhas, mas depois que matou o gigante Golias, ele liderou o exército de Israel como rei. Pedro estava na tempestade com os outros discípulos, mas ele enfrentou a tempestade e andou sobre as águas. José, depois de passar pelas lutas, ele era só também um pastor de ovelhas. E ele lutou contra a fome sendo governador do Egito, pois ele passou pelas lutas sendo fiel. E 3, são as experiências profundas, essas lutas divinas que aceleram o seu propósito. E o rei Asa perdeu a oportunidade de vencer o inimigo no primeiro momento. Ele perdeu a oportunidade de ver essa força, a glória de Deus novamente na vida dele, pois ele não recorreu a Deus. Ele perdeu a oportunidade de fazer com que todos vissem Deus na vida dele. Deus só está procurando pessoas fiéis. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus está procurando pessoas íntegras, obedientes, fiéis a Ele para fortalecer e mostrar o seu poder sobrenatural através dessas pessoas. Permita Deus fazer isso na sua vida. Deus pode fazer qualquer coisa. Temos que recorrer a Ele, somente a Deus, e não confiar na força dos nossos braços e não em outros homens. Maldito o homem que confia em outro homem. Não adianta tomar decisões sem Deus. O rei ficou doente, com os pés doentes, e teve que passar por guerras por causa da sua decisão. Não adianta ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai prevalecer.
Quando tomamos decisão por conta própria, no momento de medo, aflição, nervosismo, raiva, procuramos mais guerras para nós. São as lutas naturais provocadas por nós mesmos, como o rei Asa fez. E perceba a diferença, pois as lutas naturais, o nome da pessoa não é honrado, mas sim apagado, como o rei Asa morreu pela desobediência, por falta de recorrer a Deus, em confiar em si mesmo, ou somente em confiar em homens. O rei ainda afrontou a Deus, pois não aceitou a correção de Deus. Ele castigou o profeta e assim Deus permitiu que o rei adoecesse até morrer. Se no momento da correção ele se arrependesse, como o rei Davi, quando pecou, se arrependeu, quando foi corrigido por Deus, a história do rei Asa seria com um final diferente. Ele passaria pela consequência do erro, sim, mas Deus o perdoaria e poderia o socorrer em outras lutas. Lutas naturais, a gente mesmo toma a decisão de entrar e nós mesmos que temos que decidir sair delas. Então, a melhor decisão é nem entrar nessas lutas, não provocar elas, ouvindo mais, falando menos, não tomar decisões precipitadas ou responder na hora do nervosismo. Convidamos as lutas naturais a entrar em nossas vidas sendo altivos, orgulhosos, criando problemas, implicando, criando uma situação que não existe, falando o que não se deve, se metendo onde não devia e respondendo o que não devia. Pois as lutas naturais gastam nosso tempo, nossa energia, são guerras que não deveríamos entrar. Luta que não vem de Deus, você não deve entrar, pois só vai tomar a sua força, a sua sabedoria, seu tempo, o seu dinheiro. Nós temos que poupar energia para aquelas lutas que o próprio Deus vai nos apresentar diante de nós. Dificuldades, situações que teremos que lutar. Mas essas lutas nós temos uma certeza, Deus que permitiu. Então Ele mesmo vai resolver. Basta nós confiarmos nele e obedecer às estratégias que Ele nos dará para vencer. Temos que recorrer a Deus, sermos persistentes até vencer. As lutas naturais só nos trazem problemas, como o rei Asa levou a ele, e guerras a toda a nação. Mas as lutas divinas, elas têm um propósito atrás delas e depois que passarmos por elas também. Como José passou e por ele suportar fiel a tudo, no momento das lutas ele foi exaltado, honrado e ele foi bênção para várias pessoas, para várias nações. Concluímos que nossas escolhas atingem outras pessoas e dependendo da proporção pode atingir somente a minha vida, a nossa família ou até gerações ou até uma multidão. Então devemos consultar a Deus em todas as decisões, pois podemos trazer problemas ou bênçãos aos outros dependendo das nossas escolhas. Sempre vale a pena ser fiel e dependente de Deus. Temos que ser fiéis a Deus, é uma decisão nossa ser fiel a Deus. Temos que ser fiéis a Deus em tudo, nas ofertas, nos dízimos, nas nossas atitudes, no nosso caráter. Ser fiel à palavra de Deus nos trará recompensas. Deus manifesta a força e o poder dele quando somos fiéis. Deus procura os fiéis para revelar quão forte Ele é e fortalecer os seus servos. Para os que são fiéis, Deus peleja por eles. Deus procura pessoas fiéis para mostrar a força dele e o que ele pode fazer. Vale a pena ser fiel, sempre haverá recompensa para aquele que é fiel a Deus. Não podemos confiar na nossa força, a força do nosso braço ou em homens como o rei Asa fez. Em Salmos 20, versículo 6 a 9 diz: Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Vamos colocar em prática essa palavra em nossas vidas e veremos a recompensa, a glória e o poder de Deus nas nossas vidas. Veremos o agir de Deus por nós. Ele que nos fortalecerá, nos sustentará, lutará por nós e nos dará vitória. Não coloque limite para Deus, não busque outros caminhos, não confie na sua própria força ou na sua própria sabedoria ou nas suas estratégias, alianças com homens. Pois se fizer isso, você vai buscar provocar guerras, lutas contra você mesmo, lutas que Deus não tinha para a sua vida. Mas busca o Senhor, confia no Senhor, seja fiel ao Senhor e espera nele, pois Deus é fiel. Deus te guiará, te livrará e te dará a vitória, sempre que Ele permitir você passar por lutas.